Você é daquelas pessoas que gosta de traçar objetivos de vida, saber como você está evoluindo, e você traça suas metas no começo do ano e depois larga elas para lá? Então vem comigo que hoje eu vou te dar uma super dica de como que eu organizo as minhas metas e mais, como que eu vejo se eu estou evoluindo mês a mês. Vem comigo. Para começar, você vai começar tendo uma agenda ou um planner, né? Não tem como a gente traçar uma meta, né? Traçar um objetivo e a gente não mensurar isso mês a mês. Quando você não monitora, quando você não vê um controle mês a mês, dia a dia, né? Você não consegue pontuar no final do ano se você teve uma melhora ou não nos seus objetivos de vida, né? Tudo que a gente não controla, a gente não gerencia, a gente não administra. Então, se você é daquelas pessoas que no começo do ano traça uma meta e ao longo do ano você larga ela por aí, isso vai fazer com que você, primeira desvantagem, você acaba não tendo uma autoconfiança bem definida, porque toda vez que você traça uma meta e depois você volta atrás nela, isso acaba tendo um impacto muito grande na sua autoconfiança e, consequentemente, na sua autoestima também. Então, primeira coisa você traçou uma meta, traçou um objetivo, você tem que monitorar. Esse é o segredo de uma boa meta definida. A gente precisa monitorá-las, senão a gente acaba deixando elas para lá e acaba a gente não tendo o resultado esperado. Como que eu faço hoje o meu gerenciamento das metas? Eu tenho um planner. Esse ano eu decidi ter um planner. Esse aqui eu ganhei, né, de uma amiga. E eu tinha uma agenda. A agenda eu fiz um controle de hábitos alimentares. E aí eu decidi organizar a minha evolução pessoal através desse planner. Eu gostei bastante desse planner, então eu decidi usá-lo somente, tá? Aqui nesse planner eu gostei porque eu coloquei os 4 objetivos principais, né, desse ano que eu quero ter. Então eu vou ler aqui um pouquinho pra você. Eu quero melhorar a minha comunicação, né? Então eu coloquei algumas ações necessárias para cada objetivo. Eu vou primeiro falar os objetivos e depois eu vou colocar para vocês só verem aqui e terem uma referência de como eu faço as minhas estratégias, tá? Então meu objetivo número 1 é melhorar a comunicação. Meu segundo objetivo é melhorar a minha alimentação. Depois, inteligência emocional. E o hábito da leitura, tá? Aqui são os principais que eu coloquei que tem um pouco mais que eu tenho que pegar um pouco mais de firmeza comigo mesma. Eu não coloquei aqui treinos, né? Eu treino diariamente, né? Pelo menos uns 4, 5 dias por semana. Final de semana eu costumo não colocar isso como um objetivo principal, tem outras prioridades, mas de 4 a 5 vezes na semana eu coloco isso como um estilo de vida, né? Então, pra mim, acaba que tá muito assim no meu dia a dia, então não preciso estar tão focada assim em monitorar esse hábito, tá? Mas ele não deixa de ser uma pontuação, né, diária que eu coloco lá, né, se eu fiz ou não, tá? Mas esses aqui são os 4 principais objetivos que eu tracei: comunicação, alimentação, inteligência emocional e leitura, tá? Você fica à vontade para você colocar quais são os pilares que você precisa focar mais. Às vezes você precisa focar mais no treino, você quer melhorar o seu relacionamento, por exemplo, né? Você namora ou você é casado e aí você quer colocar isso como um objetivo maior. Então trace também estratégias, né? Coloca isso como um pilar. A questão principal independente do seu objetivo, você precisa monitorar. Uma meta só é uma meta, diferente de um objetivo, se você monitora, tá? Então você precisa saber se você cumpriu aquela meta diariamente, para no final do mês você conseguir calcular, né? Ter uma métrica para você saber se você está evoluindo ou não, tá? Então, por exemplo, aqui as minhas estratégias, tá? Só para vocês terem uma referência aí. Melhorar a comunicação. O que eu vou fazer? Ler em voz alta, né, um livro, uma página de um livro, às vezes um artigo, né, uma notícia. Eu vou gravar vídeos, então isso vai automaticamente melhorando a minha comunicação, minha dicção, meu tom de voz. Eu quero equilibrar o tom de voz, né, também então uma outra ação que eu tô tomando. Eu quero usar a comunicação não violenta. Não sei se vocês conhecem um pouquinho dessa ferramenta, mas eu coloquei isso como um estilo que eu quero ter na minha comunicação. Eu quero abrir mais a boca ao falar,
tá? Então, esse gesticular da boca, melhorando o músculo da boca, é muito importante pra mim, né? Como uma estratégia para melhorar a minha comunicação. Ouvir mais com atenção. Como que eu vou também ver se eu tô melhorando na minha alimentação? Eu quero diversificar mais os alimentos. Eu vou diminuir o café durante o dia, porque eu tava tomando 3 vezes pelo menos de café. Isso tava afetando o meu sono, tava afetando o meu estômago. Então eu quero diminuir um pouquinho isso durante o dia. Eu quero comer mais comida de verdade, né? Então menos besteira e mais comida de verdade. Eu vou diminuir também os industrializados. Como inteligência emocional, quais são as minhas ações? Eu coloquei prestar mais atenção em mim, né? Porque a gente no dia a dia, a gente nem presta atenção no que você está fazendo ou o que você está sentindo. Então eu quero colocar isso como um foco na minha inteligência emocional. Eu quero ter mais paciência com as pessoas, anotar os pensamentos e sentimentos que eu tô tendo, estudar mais sobre o assunto da inteligência emocional. E quando eu me sentir com raiva ou triste, não falar na hora, não debater com a pessoa na mesma hora. Eu espairecer, me acalmar e escolher o melhor momento para conversar, tá? E a leitura eu vou ler todos os dias e depois, no final da leitura, eu vou fazer uma pequena redação sobre o que eu entendi com aquela leitura, né? O que eu aprendi com aquela leitura. Então, basicamente, vocês viram que eu tracei um objetivo e aí eu tenho que colocar as minhas ações necessárias. Diante disso, eu tenho como, no final do dia, antes de dormir, eu faço um parâmetro, né, uma reflexão de como eu fui durante o dia com esses pilares, né, de objetivos. E aí eu vejo se eu pontuei aquele pilar ou não, tá? De acordo com o que eu coloquei aqui de ações necessárias que eu tracei, tá bom? Tendo isso como objetivo, aí sim, como que eu monitoro? E aqui vem a brincadeira principal desse planner. Olha aqui, ó, já tá tudo preenchido. Isso aqui é do mês de janeiro, ó. Tudo preenchido, tá vendo? Aqui, ó, tá até rabiscadinho aqui, porque depois eu fiz umas anotações aqui, e depois eu corrigi. Durante o dia, vou lá, beleza, viver. E aí no final do dia, antes de eu dormir, eu vou colocar, de acordo com o que eu fiz de reflexão daqueles pilares que eu mostrei pra vocês, e eu vou ver se eu pontuei aquele pilar ou não. Então, por exemplo, eu treinei. Se eu treinei, eu vou colocar o quê? Aqui, ó, mostrando pra vocês, ó, eu vou circulando os dias que eu treinei ou não. Aí um xizinho se eu não treinei, tá? Ó, se vocês podem ver que sábado e domingo eu risquei aqui porque não é um objetivo principal que eu vou ter com o treino, tá? E aí no final do mês eu vou fazer o meu parâmetro pra ver a pontuação que eu tive nesse pilar chamado treino. No caso, eu fiz 64% em janeiro. Fora essa métrica que eu faço, eu tenho esse planner como um diário da gratidão, tá? Aqui eu pontuo, assim, pelo menos, assim, 5 coisas que eu tenho que agradecer naquele dia, tá? Então isso faz com que a gente treine a gratidão na nossa vida, tá? Porque a gente passa tão despercebido, assim, vai vivendo e a gente acaba muitas vezes esquecendo de agradecer. O que aconteceu de importante naquele dia? Às vezes você fala, mas não aconteceu nada. Então agradeça as coisas mais simples do dia a dia, porque sem aquelas coisas mais simples, você não ia conseguir viver. Por exemplo, o ar que você respira, você tá conseguindo enxergar, você consegue andar. Então, mesmo que não aconteceu nada de extraordinário na sua vida, mas eu fui só trabalhar e voltei. Então agradeça, você tem um trabalho, você tem uma casa para voltar e dormir, né? Então presta atenção nas coisas mais simples do dia a dia. E eu estou me forçando, né, a que isso vire um hábito. Hoje eu não consigo mais dormir e não agradecer. Eu não consigo ir dormir e não fazer esse parâmetro aqui do meu dia, uma reflexão do meu dia, tá? No planner. Então acaba que no começo você fica um pouco refém, né, de ficar se monitorando. Mas depois você cria o hábito e acaba virando um estilo de vida. Então isso que é o mais importante, tá? É assim que eu controlo cada pilar meu. Então começando pelo treino e monitorando os meus pilares aqui que eu falei pra vocês. Ó, alimentação, por exemplo, ó. Dia a dia, ó, fui bem mal em janeiro, tá vendo? Tem muitos xizinhos aqui, né, que tanto eu pontuei só 42%. Mas é importante você ver
onde você tá precisando de mais atenção, em que pilar que tá te deixando mais estagnado, tá? E aí eu vou fazendo isso, porque nesse planner ele tem esse campo aqui embaixo. Mas pode ser, mas você não tem aí esse espaço. Vai fazendo na sua agenda mesmo, coloca lá, pilar, vamos supor, alimentação, 2 pontos. Você cumpriu aquele dia? Então você dá um check. Não? Então coloca um xizinho. E aí no final do mês você monitora, ó. Consegui de 31 dias, eu cumpri aquele pilar só 5 vezes. Então faz esse cálculo, 5 dividido por 31, quantos por cento que dá? Tá? E aí eu vou monitorando todos os meus pilares. E aí no final, eu consigo enxergar qual pilar, aqui eu coloquei, qual pilar que tá mais deficiente, ó. Em janeiro, por exemplo, ó, leitura foi 77%, foi o pilar que eu mais pontuei. E aqui inteligência emocional, só 26%, tá vendo? Então, o pilar de inteligência emocional é o que eu mais preciso ter atenção. Isso em janeiro. Já em fevereiro, isso que é o legal, né, de você monitorar suas metas. Eu já consegui prestar mais atenção nesse pilar de inteligência emocional e eu consegui pontuar um pouco mais. Mas foi muito mais? Não, mas foi algo significativo. De 26%, ó, a gente tá em fevereiro, ó. Aqui, ó. Onde tá? Aqui, ó. Ó, inteligência emocional, 39%. Tá vendo? Como é importante você monitorar, porque é só assim você vai saber se você tá evoluindo ou não. E onde que você conseguiu evoluir ou decair, tá? Então, eu consegui, assim, ter esse parâmetro só monitorando todos os dias através desse planner, tá? E eu recomendo que vocês façam da mesma forma. Mas eu não tenho um planner. Faz com uma agenda, um caderninho de R$10 aí que você compra baratinho na papelaria. O importante é você monitorar. Então, no final do ano, é importante você ter essa referência de como foi esse seu ano, de acordo com as metas que você fez, né? E, mais uma vez, a gente só consegue ter uma meta bem definida se a gente conseguir controlá-las. Não precisa ser dessa forma, eu tô passando a minha experiência, né? Eu acho que vai ajudar aí vocês também, tá? Tem uma agenda, um caderninho, um planner que vocês acham legal e trace pelo menos, assim, 5 pilares, tá? Que vocês queiram evoluir. E aí depois você vai monitorando dia a dia. Comece hoje, comece agora. Mas não é segunda-feira, não é em janeiro. Não importa, comece onde você está, tá? E aí no final do mês, no final do ano, você vê a partir de quando você começou, se você teve uma progressão, uma regressão das suas metas, tá? Então é dessa forma que eu faço, eu acho que vai ajudar muito vocês aí. Deixe nos comentários se ajudou, se vocês gostaram de como eu faço. Se quiserem que eu volte com mais dicas, né, de desenvolvimento pessoal, de metas, como que eu faço no meu dia a dia, deixem aqui que eu volto pra gente conversar cada vez mais sobre o assunto, tá bom? Um super beijo e até a próxima!